aqui não é fácil. Pronto, antes de começar, eu só queria dizer que eu espero acrescentar alguma coisa, mas se saíssemos daqui agora, tudo o que nós ouvimos, todos os louvores, tudo o que aprendemos até agora, acho que saíamos mais do que enriquecidos. Ainda hoje nós lemos uma passagem e é o Senhor a trabalhar e às vezes temos a mão do Senhor e não sabemos como o Senhor trabalha, mas ainda hoje vemos uma passagem, acho que foi o Paulo que pediu para abrir em Colossenses 3 e o versículo 2, podemos abrir, eu não tinha aqui nos meus apontamentos, mas podemos abrir. Colossenses 3, 2. Em Colossenses 3:2 diz-nos assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E na Bíblia não é só neste versículo, na Bíblia, ao longo da Bíblia nós vemos muito a palavra pensar, pensar, pensar e pensai. E isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Deus deu-nos esse livre-arbítrio de nós escolhermos o que devemos pensar, de escolher o que nós devemos agir, e isso faz parte do nosso dia-a-dia. E é sobre este pensamento que eu vou-vos trazer hoje, sobre os nossos pensamentos, onde é que deve ter os nossos pensamentos e onde é que nós vemos os pensamentos e que várias vertentes é que temos nos nossos pensamentos. Durante este fim de semana houve o retiro e só nas mensagens eu fui tirando alguns apontamentos e cada vez que a pessoa, ou o pregador, neste caso o meu pai ou o David, falava em pensar ou pensamentos, eu fazia um traçozinho e então sexta-feira houve 23 vezes que ouvimos falar da palavra pensar, no sábado de manhã 10 e à noite 18, ou seja, em todos os momentos há sempre o que nós devemos pensar, onde é que devemos pensar. E a palavra pensamentos aparece muitas vezes na Bíblia e aparece de várias vertentes. Vemos que a palavra pensamento aparece quando refere-se ao pensamento de Deus. Podemos abrir, por exemplo, em Isaías 55, 8 a 9. Isaías 55, 8 e 9. Que nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Ou seja, isto é referente aos pensamentos de Deus. O que Deus pensa e mostra-nos que os pensamentos de Deus vão além dos nossos pensamentos. O caminho dele é além do nosso caminho. E temos vários versículos, como por exemplo Jeremias, não precisam de abrir, Jeremias 29, 11 e 13 também nos fala disso, dos pensamentos de Deus. Depois temos também outra vertente, que é o Senhor conhece os nossos pensamentos, e podemos abrir em Salmos 139. Salmos 139, 1 a 3. E aqui nós vemos o Senhor a dizer-nos que Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe e sabe perfeitamente o que é que nós estamos a pensar e o que é que vamos pensar. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ou seja, o Senhor conhece os nossos pensamentos. E estas duas vertentes não é nenhuma novidade e há algo que nós não podemos fazer nada, porque uma coisa é os pensamentos do Senhor, outra coisa é o que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Agora há uma vertente que nós podemos mudar e nós temos de mudar.
que é a forma que nós pensamos e como nós pensamos. Como é que podemos gerir os nossos pensamentos? Em Filipenses 4:8, também foi referido neste retiro, Filipenses 4:8, fala-nos sobre os nossos pensamentos e onde devem estar os nossos pensamentos. E este é o versículo base daqui da minha pregação. Que nos diz assim: quanto ao demais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Antes de mais, se as minhas palavras não saírem, eu acho que é normal, dei-me um desconto que eu tive no retiro, é complicado, é uma coisa muito intensa, por isso acho que vocês vão compreender. Pronto, voltando aqui à pregação, aqui neste versículo nós vemos aqui vários parâmetros que nós devemos pensar e onde deve estar os nossos pensamentos. Deve estar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Gostava que vocês guardassem estes tópicos para mais tarde nós vamos voltar a situarmos-nos aqui novamente. Antes de eu abordar a situação na palavra, gostava de falar da ciência e o que é que os meus pensamentos têm a ver com as minhas ações e o que é que eu vou fazer se isso tem a ver alguma coisa. Temos duas formas de nós pensarmos. Pensarmos, olha, eu vou fazer isto e vou e faço, e temos outra forma de agir consoante algo que nós não podemos fazer. Como, por exemplo, eu estou triste com o Paulo, eu não posso mudar a forma do Paulo agir ou pensar, mas eu posso mudar a forma de eu pensar para com o Paulo. E é isso que a ciência nos fala, ou seja, quando nós temos algum pensamento, ativamos uma rede de neurónios na nossa cabeça e cada vez que nós pensamos nessa determinada coisa repetitivamente, essa rede vai ficar mais forte e vai se tornar mais forte. Fazendo aqui uma analogia com, por exemplo, um lago com peixes, há peixes de uma cor amarela, azul e vermelha. Cada vez que nós pensamos de uma maneira, alimentamos uma determinada cor de peixes. Se pensarmos muitas vezes, estes peixes vão ficar mais fortes e, à vista de longe, os peixes amarelos ou os peixes vermelhos vão se sobressair mais. E é assim os nossos pensamentos. Um caso real que nós vemos que estes pensamentos afetam no nosso dia-a-dia foi um neurocirurgião, acho que o nome se diz assim, que é Gil Booth Taylor. Era um neurocirurgião e ele aos 39 anos teve um derrame cerebral do lado esquerdo, que afeta a parte da fala e da lógica. E ele reparou, e porque também estudava, reparou que quando estava num dia mais baixo, não havia melhora nenhuma na sua recuperação do seu problema. Mas quando ele tinha pensamentos positivos e tentava passar a coisa de outra maneira, ele tinha uma recuperação mais rápida relativamente ao seu problema. E foi assim que ele conseguiu recuperar do seu problema. Ele escolheu o que pensar e quando pensar. Quando vinham os pensamentos maus, ele tentava, de alguma maneira, transmitir algum pensamento bom para que isso pudesse haver uma rápida melhora. Claro que isto, nós estamos a falar da ciência e a ciência manda-nos nós termos pensamentos positivos, mas nós somos fracos e falhamos e às vezes não conseguimos. Mas a Bíblia dá-nos uma solução que é permanente, uma solução que não precisamos de fazer grande esforço se nós estivermos lá, no sítio certo. E é dessa maneira que nós vamos passar aqui para a parte bíblica. A ciência fala-nos muito de pensamentos positivos e temos de pensar positivo e não pensa assim, tens de pensar positivo. E a Bíblia, depois de nós estarmos lá, nós só precisamos de nos manter no sítio certo e com o foco certo, tendo em conta sempre aquele versículo de Filipenses 4:8. Em Salmos, podemos já abrir, em Salmos 1:1-3, Deus fala-nos um bocado desta solução permanente, da escolha que nós devemos fazer de pensamentos. Salmos 1:1-3.
assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conhecimento dos ímpios, nem se detém do pecadores, nem se assenta na pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto à ribeira de água, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Também este versículo foi referido no retiro. E este versículo nós vemos como é que nós devemos conduzir os nossos pensamentos. Quando a Bíblia fala-nos de meditar de dia e de noite, é conduzir os nossos pensamentos de dia e de noite na palavra do Senhor. Só que isto não é tão fácil como se eu estiver aqui a dizer, temos de meditar, não é tão fácil como parece. Há sempre pelo menos três fatores que mexem com a nossa mente e tentam-nos plantar coisas na nossa mente. O primeiro fator é a nossa velha natureza, a nossa velha carne. Era o que nós éramos antes de nos convertermos, e isso afeta o nosso dia-a-dia e afeta a nossa mente. Em Romanos 7, 19 a 23... diz-nos o seguinte: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero e não faço, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ou seja, a Bíblia basicamente está-nos a resumir que nós, dentro de nós, temos uma velha carne e que há sempre uma luta entre a velha natureza e a nova natureza. E é sobre esta natureza que nós temos de lutar e temos de conseguir superar. Este é um dos pontos mais que nos afeta mais, é a nossa velha natureza. O segundo ponto é Satanás. Satanás não nos pode atingir no sentido de fisicamente, mas pode manipular o que está à nossa volta e plantar pensamentos negativos. Como vemos, por exemplo, em Isaías 41:10, Deus fala-nos sobre Satanás não nos conseguir atingir porque Deus está connosco. Em 2 Coríntios 2, 10 e 11, podemos abrir também. Segunda Coríntios 2, 10 e 11. Diz-nos assim: e a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejas vencido por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, há sempre uma luta e temos de combater com a luta, não podemos ignorar, mas sim lutar. Outro dos aspectos que nós vemos e fatores que nós vemos a influenciarem a nossa mente e os nossos pensamentos é o mundo em si. Ou seja, tudo o que seja publicidade, filmes, internet, música, celebridades, nós vemos que há uma grande pressão e uns rumores. Vemos na internet, por exemplo, às vezes notícias porque a celebridade fez isto, a celebridade fez aquilo,
E ao pensarmos nisso, o peixe amarelo vai crescendo. E o peixe amarelo não é algo bom para crescer. Ou seja, nós devemos desviar o foco nisso e pensar nas coisas boas. E o mundo é uma das coisas que nos afeta muito em relação a isso. Em 1 de João 2,16, não precisam de abrir, eu abro. João 2,16, primeiro livro de João, diz-nos assim: por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, tudo o que há no mundo não é do Pai, é do mundo. E leva os nossos pensamentos para o sítio errado. Isto é um exercício que nós temos de fazer diariamente, até nós termos, estarmos no sítio certo e focarmos-nos no sítio certo. Mas não podemos deixar cair a toalha. Devemos agir constantemente e vigiar constantemente. Solução para isto. Para além de vigiar e estar no sítio certo e conduzir os nossos pensamentos para o sítio certo. Em 2 Coríntios 10, podemos abrir 2 Coríntios 10. Do versículo 3 a 5, diz-nos o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir das fortalezas, destruindo os conselhos e todas as artivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, quando ele fala-nos de levar cativo, fala-nos de termos os nossos pensamentos sob controle, ou levarmos os nossos pensamentos a Cristo. Como é que fazemos isso? Na prática. Há um pensamento que nos vem errado, nós conduzimos esse pensamento e pensamos uma coisa errada sobre uma pessoa ou uma coisa, ou temos de lutar contra isso e mostrar que não devemos fazer isso. Podemos fazer através da Bíblia, procurar um versículo que fale contra isso. Temos de levar os nossos pensamentos a Cristo. E é sobre este levar cativo que a Bíblia fala, é levar os nossos pensamentos a Cristo. O meu pai costuma dizer uma coisa em relação aos filhos. Eu ainda não tenho autoridade para falar de filhos, né? E nem sei se vou ter algum dia, que Deus me ajude, mas o meu pai fala de nós não devemos preparar os filhos, devemos preparar os filhos para o caminho e não o caminho para os filhos. E os pensamentos é algo parecido. Nós devemos levar os nossos pensamentos a Cristo e não deixar que os pensamentos nos afastem de Cristo. E é um bocado isto que nós temos de tentar lutar diariamente. E já vamos pegar naqueles tópicos mais lá à frente. O que nós vemos aqui em relação aos pensamentos é nós lutarmos diariamente, dia e de noite, com os pensamentos, levá-los cativos. E nós no versículo 4, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 8, é esses 7 pontos, acho eu, ou 6 pontos, que a Bíblia fala que nós devemos lutar diariamente. Devemos levar os nossos pensamentos no caminho verdadeiro, num caminho de verdade, num caminho honesto, num caminho puro, justo, amável e um caminho de boa fama. Um caminho que não nos leva para longe do Senhor, mas leva-nos para perto do Senhor. E isto é importante porque afeta o nosso dia-a-dia, a maneira de pensar, a maneira de agir, leva-nos para longe do Senhor ou aproxima-nos do Senhor. Podemos abrir em Filipenses 4:8.
Em Filipenses 4:8, nós também no fim do versículo, nós vemos a Bíblia a dizer-nos: e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Estes dois são os filtros que nós devemos ter depois de nós vermos isto tudo. Ok, eu estou a pensar em algo que é verdadeiro, eu estou a pensar em algo que é honesto, eu estou a pensar em algo que é justo, puro, amável, de boa fama. E agora? E agora temos estes dois filtros. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, então podemos pensar nisso. Então isso aproxima-nos do Senhor. E estes dois filtros que acabam de nos rematar e de nos aproximar mais perto do Senhor. Que o Senhor nos dê forças, irmãos, para nós diariamente lutarmos e aproximarmos e levarmos os nossos pensamentos cativos para o Senhor, tendo sempre em conta estes dois filtros que nós vemos aqui na carta dos Filipenses, está bem?